contexto, vocês que são mulheres, são jovens, quem sabe que existe uma desconfiança em cima da juventude também, né? Se a juventude é capaz de dar conta de implementar essas reformas, como que faz para conseguir atingir esse eleitor? Como quebrar essa desconfiança? Como inserir mais pessoas desse meio aqui dentro da política? Olha, a gente tem uma política de fortalecimento nosso, né? Então, toda vez quando a gente fala assim, na Gabinetona, que a gente não constrói política sozinho, quer dizer que também a gente fortalece as pessoas nos territórios delas. E isso é muito importante, assim. Entender essa necessidade de formar lideranças jovens, porque a gente não é eterno nesse cargo, não. A gente quer passar, inclusive, né? Porque a gente quer chegar mais longe, quer que as pessoas venham chegando junto e querem mais de nós no poder. Isso é muito importante, sabe? A gente se dedica, nós do pessoal, da Gabinetona e tal, a gente se dedica muito em formar novas lideranças. E isso é muito inspirado em duas pessoas. Uma delas, a Áurea Carolina, né, que é uma grande inspiração pra gente, né, para meninas da minha geração, para a ocupação da política. E a outra é Marielle. Marielle Franco, assim. Elas duas, né, junto com Talíria Petroni, junto com, né, Bela, Cida, enfim, junto com várias outras mulheres, elas duas se dedicaram a formar mais de nós para o poder. Né? Elas construíram políticas como a partida para formar mulheres para ocupar espaços, as duas juntas. Então, elas se dedicam a isso e eu acho isso fundamental. A juventude na quebrada, né, assim, tá fazendo muita coisa. Você vai ver as campanhas de solidariedade, é a juventude que tá fazendo. Você vai ver movimento cultural, movimento artístico, é a juventude que tá fazendo. Então, assim, se a juventude tá fazendo isso tudo, por que é que a gente não pode estar discutindo o poder? Que a gente não pode estar discutindo os espaços de decisão. Porque enquanto a política não for discutida por nós, a gente nunca vai ter a política de fato. A gente vai ter uma política ínfima, muito aquém do que é necessário para a cultura, por exemplo. Né? Inclusive, no Congresso Nacional estava se debatendo agora a Lei Paulo Gustavo, né, para poder incentivar as pessoas a produção de cultura e tal, e o Bolsonaro vem e veta. Então, enquanto a política for feita por eles, que não passam o perrengue que os artistas de verdade da quebrada passam, vai ser sempre aquém do que é preciso. E aí, eu queria trazer a Marielle, porque eu citei aqui que o Bolsonaro governa para as milícias, né? Só antes de você falar sobre Marielle, um ponto importante vocês entenderem. Vocês podem ter certeza que a mensagem de vocês vai chegar longe. A base, né, do nosso público é um público jovem, engajado, né? E a gente sabe que essa mensagem de vocês vai repercutir na cabeça deles, né? Nos ideais. E assim, a gente espera que esses novos líderes apareçam, né? E só uma pergunta, quando você fala que um dos objetivos de vocês é a formação de novos líderes, eu entendo também que sejam em outras regiões também, não é isso? Com certeza. Quem está mais perto de vocês aqui e a busca desses novos líderes, desses novos engajamentos no interior também, né? Ocupando esses outros espaços também, concorda? Com certeza, a gente precisa das pessoas que estão fazendo a correria, que estão garantindo a subsistência no Brasil hoje, porque não é o governo que está garantindo a subsistência no Brasil hoje, é o povo auto-organizado. Essas pessoas que precisam dar conta de discutir, que precisam ser reconhecidas para discutir as decisões. Porque o povo fala assim, os jovens não sabem. Porque não sabe, o jovem está ali tendo que conciliar estudo, trabalho, né, tudo, o lazer, dar conta da família, tá tudo tendo que conciliar isso e pode decidir política. As mulheres negras, ela tem que dar conta da família toda, do filho, do cachorro, do papagaio, do pai, do avô, do marido, de todo mundo enfrentando a dificuldade da saúde, a dificuldade da educação, o transporte caro, o aluguel, enfrentando isso tudo, e ela faz tudo isso ali na casa dela. Por que ela não pode estar discutindo a política nacional? Quem mais sabe o que passa é o próprio trabalhador, né? Com certeza. Daí a importância de ter uma política mais horizontal, que a gente vê majoritariamente é uma política feita de cima para baixo. São as reivindicações de cima incidindo sobre o povo que está aqui embaixo, na base da pirâmide. E é um pouco isso, assim, né? Uma das trajetórias políticas que eu acho que é de Áurea, de Marielle, nossa. E você ia falar sobre Marielle, vocês podem engajar. Eu acho que é isso, assim. Como é que a gente constrói essa ideia de que uma sobe e puxa a outra? E que o nosso processo tem que ser de continuidade. De que um céu estrelado brilha mais que uma estrela só. Eu acho que é isso que a gente tem que construir. Marielle, a prática política dela foi construindo também cursinho pré-vestibular e construindo organização de mulheres negras na favela da Maré, de onde ela vem e constrói política. Quando a gente fala que Marielle é semente, é que a tentativa de silenciar Marielle e nos intimidar a todos, ela foi respondida com muita coragem pela proliferação de eleição de mulheres
com o mesmo perfil, com as mesmas ideias, que são a maioria de mulheres jovens, negras, LGBTs, ocupando a política... Então você acha que a resposta veio a contento, né? A resposta pelo tentativa de calar... Nós ainda queremos respostas. Mas nós não nos intimidamos. Essa que é a questão. Nós não nos intimidamos. A Áurea, da mesma forma, né, assim, desde o início nós, na Gabinetona, construímos um processo que a gente chama de ocupação da política. Vamos identificar a gente como a gente e vamos pensar assim, escola de formação de novos candidatos, a partida para formar a gente no Estado. E aí a gente formou gente do Norte, do Jequitinhonha, do Sul de Minas, do Triângulo, quilombola, sem terra, sem teto, com essa ideia de que a gente precisa, a partir dessa diversidade, ser maioria para ocupar a política. Porque a gente é chamado de minoria. Então no Brasil as pautas de mulheres são pautas de minoria. LGBT são minoria, negros e negras as mulheres são maioria da população, é um negócio meio contraditório, né? São minoria. E nós juntos, a nossa diversidade é maioria. E essa que é a questão. A gente é minoria política, porque hoje uma minoria social de homens, empresários extremamente ricos, brancos, dominam o espaço da política e chamam a todas nós de minorias. Sim. Mas nós somos maioria. E se a gente souber ainda construir pontes entre as nossas lutas, a gente é uma maioria ainda maior. Lê aqui, nosso tempo. Tô vendo aqui, acabei de ler. Pontes derrubando muros. Esse é o nosso lema também. Gabinetona, inclusive, parte desse princípio de derrubar os muros do gabinete. E derrubar os muros entre a Câmara, o espaço institucional e o povo. É isso. Beto, queria voltar só no tema da Marielle aqui. Sim, que é muito importante, né? Não, e eu acho que eu queria conversar uma coisa com todo mundo, assim, hoje, que enxerga o problema do presidente que a gente tem. Um dos problemas que a gente tem no país hoje é que, assim, uma vereadora eleita foi covardemente assassinada. Com um processo que todo dia alguém mexe no processo, troca no delegado não sei quantas vezes, informações que vazam não sei quantas vezes, troca-se dirigentes nos comandos de quem está investigando o caso, troca isso em prol de esconder quem foi que matou Marielle. Então, eu tenho uma coisa pra mim nessa eleição. O PSOL decidiu, vai com o Lula desde o primeiro turno, porque nós precisamos virar esse jogo no Brasil. Derrotar Bolsonaro. Derrotar o Bolsonaro, derrotar toda a política dele de morte. Criar esperança no país. Criar esperança. E nós apresentamos 12 pontos para debater, com o Lula, fala assim, nós queremos esses 12 pontos que você se compromete a fazer pra gente te apoiar, e ele se comprometeu. Mas pra mim, para além desses 12 pontos, o que a gente precisa com urgência, assim, pra mim é a primeira coisa que o Lula tem que fazer, é atuar pra desmascarar quem mandou matar a Marielle. Eu acho que o chefe de Estado precisa, porque se está comprometido com a democracia, eu acho que o ponto número 1 é descobrir quem mandou matar uma vereadora eleita. E pode ser uma ponta solta que pode levar à descoberta de outros crimes e outras coisas relacionadas. E a gente precisa acabar com essa hostilidade contra mulheres, principalmente mulheres negras na política hoje. Precisa acabar com isso. Não pode ser que eu me sinta intimidada em atuar politicamente. Você se sente? Hoje em dia você ainda se sente? Com certeza, por uma intimidada? manifestação pedem para caçar meu mandato. A deputada estadual Andréia de Jesus, por uma manifestação nela na rede social, ela teve a vida dela ameaçada. Ela é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e teve a vida ameaçada. Então, assim, Bela, enfrentando a máfia do busão aqui em Belo Horizonte, defendendo o direito das ocupações urbanas também. Então, assim, a ameaça à nossa vida hoje é uma constante. É uma constante e a gente não pode mais se sentir intimidada ao fazer política. Isso não é um Estado democrático, não é um país democrático. Então, um compromisso com a democracia para mim, e a gente vai poder dizer que nós estamos retomando a democracia no Brasil quando a gente descobrir quem mandou matar a Marielle. E eu acho que essa pergunta de quem mandou matar a Marielle e a justiça, ela é tão profunda porque a gente está falando assim, uma coisa já é sabida, quem matou a Marielle foi a milícia. Quem foi a pessoa da milícia que mandou matar a Marielle? Essa resposta a gente precisa saber. Agora a gente sabe assim, que se foi a milícia que matou a Marielle, a gente sabe hoje quem governa para a milícia. Quem governa para a milícia hoje? O presidente da República governa para a milícia. Tem relações de milicianos no gabinete dele como assessores. Os filhos dele homenagearam, tomam cerveja, cafezinho, fazem churrasco com milicianos. Então, eles são, assim, da mesma forma como a gente está aqui fazendo a luta
contra a fome, pelo transporte, porque a gente está nos territórios junto com as pessoas de luta, quem está junto com a milícia não governa para a milícia. Entendeu? Entendi. Diga com quem você anda que eu digo quem você é. Sim, quando a gente sim. fala que Bolsonaro é miliciano, as pessoas ficam assim, não, é miliciano. E o Brasil vai se render a um miliciano? Vai achar que o futuro do Brasil é ter um miliciano? Vai achar que o futuro de Minas Gerais é ter uma pessoa que está entranhada com as mineradoras, sabe? Que produziram mais de 300 mortes nos últimos anos aqui no nosso estado. Que fez um acordo com a Vale, Não. né? Que fez um Fala acordo. o governo do estado, né? Governo do estado, Zema, que fez um acordo com a Vale que o dinheiro Os pago acidentes, pela né? Vale. Os acidentes que houveram nos últimos anos, das questões. Crimes, né? Que o dinheiro que a Vale pagou por eles, que não foi muito, mas que a Vale pagou por eles, em vez de ir para as famílias, para reparações ambientais, para reparações de família, vai para poder construir mais mineração, mais degradação ambiental no nosso estado. Inclusive, uma parcela do financiamento do metrô, da ampliação do metrô, está vindo esse dinheiro de reparação ambiental do acidente de Brumadinho, né? Não, diz que tá, mas não tá. E aí que tá o grande mito de que Minas Gerais precisa do recurso da mineração. Quantos